A maioria das pessoas passa a vida toda aprisionada nos limites dos próprios pensamentos. Nunca vai além das estreitas ideias já feitas, do sentido do eu condicionado ao passado. Em você, como em cada ser humano, existe uma dimensão de consciência bem mais profunda do que o pensamento. É a essência de quem você é. Podemos chamá-la de presença, de percepção, de consciência livre de condicionamentos. Nos antigos ensinamentos religiosos, essa consciência é o Cristo interior ou a sua natureza do Buda. Descobrir essa dimensão liberta você do sofrimento que causa a si mesmo e aos outros, quando conhece apenas esse pequeno eu condicionado e deixa que ele conduza a sua vida. O amor, a alegria, a criatividade e a verdadeira paz interior só podem entrar em sua vida quando você atinge essa dimensão de consciência livre de condicionamentos. Se você consegue reconhecer, mesmo esporadicamente, que os pensamentos que passam por sua cabeça são meros pensamentos, se você consegue se dar conta dos padrões que se repetem em suas reações mentais e emocionais, é sinal de que essa dimensão de consciência está emergindo. Ela é o espaço interno em que o conteúdo de sua vida se desdobra. A corrente do pensamento tem uma enorme força que pode muito facilmente levar você de roldão. Cada pensamento tem a pretensão de ser extremamente importante. Cada pensamento quer sugar sua completa atenção. Eis um novo exercício espiritual para você praticar. Não leve seus pensamentos muito a sério. Há muitas formas sutis e menos sutis de sofrimento, tão normais que não costumam ser consideradas sofrimento, e podemos até parecer satisfatórias para o ego. Algumas delas são irritação, impaciência, raiva, enfrentamento, ressentimento e reclamação. Você pode aprender a reconhecer todas essas formas de sofrimento na hora em que ocorrem e dizer para si mesmo: estou criando um sofrimento para mim. Se você tem o hábito de criar sofrimento para si mesmo, deve estar criando também para os outros. Para eliminar esses modelos mentais inconscientes, basta se dar conta deles, os percebendo assim que aparecerem. É impossível estar, ao mesmo tempo, consciente e criando sofrimento para si mesmo. O milagre é o seguinte: por trás de cada situação, pessoa ou coisa que parece má ou perversa, está contido um profundo bem. Este bem se revela a você, interna e externamente, quando você aceita a situação tal como é. Não resista ao mal. É uma das maiores verdades da humanidade. Enquanto não se responsabilizar por este exato momento, o agora, você não estará assumindo qualquer responsabilidade por sua vida. E por isso que o agora é o único lugar onde a vida pode ser encontrada. Assumir responsabilidade por este momento presente é estar em harmonia com a vida. O agora é como é, porque não pode ser de outro jeito. Os budistas sempre souberam e os cientistas hoje confirmam. Não existem coisas ou fatos isolados. Por baixo da aparência superficial, todas as coisas estão ligadas. Todas fazem parte da totalidade do cosmos que deu origem à forma do momento presente. Quando diz sim às coisas tal como são, você entra em harmonia com o poder e a inteligência da própria vida. Só então pode se tornar agente de uma mudança positiva no mundo. Um exercício espiritual simples, mas radical, consiste em aceitar o que surge no agora, interna e externamente. Isso cria muito sofrimento, um sofrimento não necessário que os humanos
criam para eles mesmos e para os outros. Você não consegue criar sofrimento para você mesmo sem acabar criando para as pessoas próximas a você ou qualquer um que entrar em contato com você. Uma quantidade enorme de sofrimento é criada por não se dar conta. Que uma grande porcentagem dos seus problemas consiste em diálogo interno na cabeça. Isso é incrível. E uma vez que você veja isso, ok. Então você pode ter um pouco de consciência e dizer: quem sou eu? Eu sou essa história ou eu sou aquele que vê a história e que reconhece esse diálogo interno? E para reconhecer que são diálogos internos acontecendo em você, isso não é um pensamento, isso é apenas uma consciência presente. Então a natureza compulsiva do diálogo interno diminui muito, porque uma consciência entrou. A luz da consciência entrou, então você percebe, você é a luz da consciência, você é a consciência. E há uma mudança. A cabeça talvez não pare imediatamente. Vai querer continuar com o diálogo interno e há um impulso para isso. Você pode observar esse impulso se você não consegue fazer isso em você mesmo. Você pode observar isso nos outros, quando eles têm uma história e estão te contando uma história. E eles não conseguem parar. Eles querem continuar e continuar, eles não querem que acabe. E se eles estão falando sobre seus problemas, eles não querem um fim para os seus problemas. Eles querem a continuação da história, que é o problema. Eles não sabem disso. É por isso que chamamos de inconsciência. Eles não sabem que a principal coisa é que eles querem a continuação da história. Porque é a continuação da pessoa fictícia, que não consegue viver em sua história, seu enredo. Então essas pessoas querem um fim para os seus problemas? Claro, eles provavelmente vão lhe falar, sim, eu adoraria. Não, eles não querem. Eles não querem um fim para os seus problemas porque isso seria um fim para suas histórias, que é a identidade deles. Eles não querem um fim para o senso de identificação. Eu preciso da minha história. Todas as coisas que eu tenho falado para mim mesmo, em minha mente, sobre mim mesmo, sobre outras pessoas, os meus pais, meus parentes, meus colegas de trabalho, minha ex-esposa, meu ex-marido. O que as pessoas fizeram para mim ou o que eu fiz e não deveria ter feito, eu falhei em fazer. Quem eu sou sem isso, eu não posso deixar isso ir, embora eu preciso pensar mais sobre isso. Então isso se torna um lugar habitual de ruído mental. Onde você sente, isso sou eu. Então todo terapeuta sabe, você chega em um ponto com o seu cliente ou paciente, dependendo da escola de terapia, depende, tanto faz como você chama, seu cliente, seu paciente, chega um ponto quando você atinge aquela resistência. Eles não querem se ver livres dos seus problemas. O grande desafio é, essa pessoa vai atravessar essa barreira? Porque essa barreira não é apenas ficar livre dos seus problemas, mas também ficar livre de um senso de identidade muito limitado e fictício. A presença é a consciência pura.
a consciência que foi recuperada da mente do mundo da forma. O corpo interior é a nossa ligação com o não manifesto, e em seu aspecto mais profundo é o não manifesto, ou seja, a fonte da qual a consciência emana, tal como a luz emana do sol. Perceber o corpo interior significa que a consciência está lembrando as suas origens e retornando à fonte. A expressão não manifesto tenta, através de uma negativa, expressar aquilo que não pode ser falado, pensado ou imaginado. Ela aponta para o que é quando diz que não é. Por outro lado, ser é uma palavra positiva. Mas não se prenda a nenhuma dessas palavras, nem comece a acreditar nelas. Não passam de letreiros indicadores. Como em essência, você é consciência. Podemos muito bem dizer que é a consciência despertando da ilusão da forma. Isso não quer dizer que a sua própria forma vai imediatamente desaparecer numa explosão de luz. Você mantém a sua forma atual, mas percebe que existe algo sem forma e sem fim lá dentro de você. Sentir vai aproximar você da verdade muito mais do que pensar. Não sou capaz de contar nada que no fundo você já não saiba. Quando atingimos um determinado estágio de conexão interior, reconhecemos a verdade assim que a ouvimos. Caso você não tenha ainda atingido esse estágio, a prática de perceber o corpo vai fazer surgir o aprofundamento necessário. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento do corpo. Enquanto o corpo exterior, em geral, aparenta estar envelhecendo e murchando bem rapidamente, o corpo interior não muda com o tempo, exceto que podemos senti-lo mais profundamente e torná-lo mais completo. Se você tem 20 anos agora, o campo de energia do seu corpo interior vai se sentir igual ao de quando você tiver 80. Estará vibrantemente vivo. Assim que o nosso estado habitual passa do estar fora do corpo e preso pela mente para estar no corpo e presente no agora, o nosso corpo físico fica mais leve, mais claro e mais vivo. Como existe mais consciência no corpo, a ilusão da materialidade diminui. Quando nos identificamos mais com o corpo interior do que com o corpo exterior, quando o estado de presença se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo na nossa psique e nas células do corpo. O acúmulo do tempo, tal qual um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, o exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar, isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal.
a transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como mal é na verdade parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação. Não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta. Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado. Algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada. Simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Você deveria se envolver em intimidade, mesmo que agora você está despertando e entendendo. Você não precisa de um ser humano para completá-lo. Você deve se envolver em intimidade. Agora, é claro, você não deve entrar nisso, nem você deve se envolver em intimidade. Deveria não ser. Você quer fazer ou não? Talvez a pergunta signifique: eu preciso? Só você pode saber disso. Se você sente que é a coisa certa, agora, então depois surge. Mas o fato de você não precisar mais ser completado psicologicamente não significa que necessariamente você não se envolva mais na intimidade. Significa apenas que a parte egóica de um relacionamento íntimo não existe mais. E isso é um grande alívio. Você ainda pode ter um relacionamento íntimo em um nível físico e emocional, sem a necessidade psicológica, que diz: preciso que você seja a resposta para a minha vida. Completamento psicológico, porque é aquela ilusão de que pode ter um ser humano que vai te completar psicologicamente, que cria tudo isso. Muito conflito no relacionamento. Porque depois de um tempo você percebe que o outro humano não está cumprindo as suas expectativas. Porque nenhum ser humano poderia. Mas você pode ter um relacionamento íntimo, mesmo sem a necessidade de estar psicologicamente completo. Você tem uma forma física. Assim, a forma física pode, por exemplo, ter desejo sexual. E, novamente, também pode haver sentimentos emocionais que existem dentro do contexto maior, quando você está desperto, ou até mesmo o espírito que mencionei já está presente em sua vida. Então, há um contexto maior para tudo isso, no espaço de quem você é. Essas coisas aparecem ou acontecem não como uma resposta aos problemas de sua vida e não como uma necessidade absoluta, nem mesmo como uma necessidade absoluta no nível emocional. Físico, não como uma necessidade absoluta.
Mas a forma pela qual você pode se sentir atraído por outra forma, tudo bem, é normal. E se não funcionar ou se não tiver outra forma, porque você está na prisão ou por algum outro motivo, então você pode viver com isso sem se tornar um ser infeliz. Porque então você está em contato com aquilo que está além da forma. A insatisfação no nível da forma cria alguma área em sua vida que está insatisfeita. E você pode sentir isso. E ainda assim não se transforma, não torna sua vida miserável ou infeliz. Ou cria uma interpretação mental. Isso lhe diz que sua vida é terrível e sem sentido, porque essa necessidade não está satisfeita. Porque quando a presença entra em sua vida, essa necessidade existe como uma pequena manifestação dentro de um espaço maior que você é. E se for atendido, tudo bem. E se a necessidade não for atendida, você também pode conviver com isso, sem ficar infeliz, ou sentir que não está mais vivo. Não, você está intensamente vivo, e nas profundezas dessa vivacidade, você não é uma identidade de forma. E nas profundezas dessa vivacidade, você não precisa de outras formas, mas pode desfrutar de outras formas. Mas a necessidade absoluta em si não existe, porque todas as formas já estão contidas nisso, em você. Em última análise, da cena mais profunda, do nível mais profundo, você está sempre encontrando a si mesmo em outra forma. Portanto, deve ou não deve, você pode ou não se envolver, como diz, se envolver em intimidade. Presumo que a crença de que existe um ser humano ali que vai te fazer feliz se dissolveu. E você percebe que não precisa disso para não te fazer feliz. Ou para te preencher. E assim, com a necessidade psicológica eliminada, você pode apreciar outro ser humano. E pode apreciar os níveis emocionais ou físicos, se eles estiverem lá. Pelo menos reserve apenas, talvez uma vez por dia, 15 minutos quando você verificar o seu Tinder. É tudo muito importante, mas há algo mais importante. E é por isso que você está aqui. E aqui estão mais algumas dicas práticas para que você não se distraia muito enquanto concentra a sua atenção mais profundamente. Primeiro, concentre sua atenção mais profundamente no ser ou na atenção em si, de forma puramente prática. Segundo, não ligue a TV no seu quarto, por favor. Eu não instalei câmeras escondidas para verificar você. Terceiro, limite sua interação com seus dispositivos. Se você não puder eliminar completamente a interação, pelo menos reserve apenas uma vez por dia, 15 minutos para verificar o que quer que seja que venha por meio de e-mails, mensagens de texto, Facebook, Snapchat, Tinder e etc. É tudo muito importante, mas há algo mais importante. E é por isso que você está aqui. Agora vamos ver. Eu sugiro a você fazer um acordo consigo mesmo de não ir lá, absolutamente que seja necessário. E quero dizer que, se você ocasionalmente tiver que tirá-lo e tirar uma foto, está tudo bem.
Mas também não interaja com as coisas ao seu redor apenas através da imaginação de como seria uma foto em seu telefone. E depois diga: tudo bem, vou experimentar totalmente essa coisa linda quando chegar em casa e olhar minhas fotos. Enquanto isso, estou mais interessado em tirar essa foto, porque é isso que existe, uma espécie que se desenvolveu a partir do Homo sapiens, esse ramo da espécie chamado Homo turísticos. Eles andam continuamente com uma câmera ou coisas certas. Você o vê todos os dias. Eles vêm em ônibus e depois à noite. O Homo turísticos vai para casa na maior parte do tempo. Então você é deixado aqui. E você pode notar que fica muito quieto lá fora nesse momento. E os dias são muito longos aqui. Você pode achar isso incomum se vier de um lugar mais ao sul, onde ainda há luz do dia, mesmo às 10h30. Ainda há luz no céu. Então fica muito quieto aqui. Você pode caminhar ao longo do lago ou aonde quer que esteja e apenas se conscientizar dessa quietude circundante. E como você se torna consciente da quietude ao seu redor, é claro que você mesmo se torna quieto. E se você está quieto, significa que você não está pensando ou está pensando muito pouco. E isso significa que você está ciente. Significa que você está presente. Significa que você está vivendo através do eu profundo. Então use a natureza que está ao seu redor. Viva através do olhar profundo. Durante o dia, se você estiver caminhando e houver muitos turistas devido a um fim de semana prolongado ou feriado no Canadá, por exemplo, e se você ficar um pouco chateado com o fato de que há tantos turistas andando por aí, então você apenas pratica essa bela prática espiritual de aceitar a aceitação do ser deste momento. E imediatamente você também fica quieto, sem precisar do silêncio externo. Aceitação completa deste momento, incluindo os turistas. E você ainda está pensando: eu não sei como os turistas irão se desenvolver no futuro como uma espécie. Na Tailândia ou perto de Bangkok, alguém que eles entrevistaram, próximo de algum mosteiro budista, eles entrevistaram alguns fazendeiros e trabalhadores rurais que davam comida aos monges, como é a tradição no budismo, especialmente na tradição Theravada. Os monges vêm com suas tigelas de esmola todas as manhãs e apenas ficam parados. A população local então se aproxima e coloca comida nas tigelas. E isso é feito de propósito. Há uma sabedoria por trás dessa prática. Alguém do Ocidente poderia perguntar por que os monges não trabalham para se sustentar. Os monges estão ali parados com suas tigelas, mendigando, e então as pessoas pobres, que mal têm o suficiente, vêm e colocam um pouco de comida, um pouco de arroz ou o que quer que seja na tigela. Os monges apenas ficam parados, eles não agradecem, pois é um privilégio para quem doa comida aos monges, e isso faz parte da tradição. Então os ocidentais entrevistaram os trabalhadores da fazenda e perguntaram por que eles doam sua comida aos monges quando tem tão pouco. Eles começaram a falar entre si e disseram: bem, porque queremos uma encarnação melhor na próxima vez. Então estamos acumulando méritos. Assim, na próxima vez que renascemos, estaremos em uma condição melhor. Então o ocidental perguntou: e depois? Você quer voltar como o que em sua próxima vida? E eles conversaram entre si novamente e finalmente chegaram a um acordo. Queremos voltar como turistas. Eles veem essas pessoas como se fossem elas próprias, fora de seus ônibus, bem vestidas e algumas claramente privilegiadas,
com corpos grandes, o que indica que têm muito dinheiro e podem comer à vontade. Eles pensam que isso seria ótimo. Além disso, eles parecem estar se divertindo o tempo todo. Então, para eles, seria maravilhoso voltar como turistas. Na próxima vida, passar toda a minha vida como um turista. Eles não percebem que seria um pesadelo terrível. Oh, sim, mais uma coisa prática. Bebidas intoxicantes. Não há proibição aqui de nada, apenas uma recomendação de abster-se o máximo possível de bebidas intoxicantes. Se o inglês não é sua língua nativa, isso significa álcool. Abstenha-se o máximo possível de bebidas intoxicantes. No entanto, se você não puder aproveitar o jantar sem uma taça de vinho, então você pode tomar uma taça de vinho. Uma taça de vinho não interferiria indevidamente com a presença que surge em você. Mas 2 podem e 3 irão. A menos que você já esteja profundamente envolvido na presença, profundamente enraizado na presença. Nesse caso, você nem gostaria de beber demais e certamente não ficaria bêbado. Portanto, recomendo o mínimo possível. Na verdade, seria ótimo se você não bebesse. Mas já que todos aqui são espiritualmente avançados, se você tomar uma taça de vinho, não será julgado. Eu não sou um desses professores espirituais que usam formas muito pouco convencionais de ensinar. Conheço 2 ou 3 que fizeram isso. Eles dão a seus alunos tanto álcool quanto eles querem, e então bebem para observar se eles podem ficar conscientes mesmo quando estão embriagados. É uma prática muito questionável. Mas eu não vou fazer isso com você. Acho que 1 ou 2 são suficientes. Então, já falamos sobre as distrações dos dispositivos externos, como televisão, e sobre bebidas intoxicantes ou outras substâncias intoxicantes. Eu desaconselharia isso, pelo menos aqui. E nunca se entregue mesmo quando você não está aqui. Como você provavelmente sabe, eu já mencionei isso. Já experimentei algumas vezes, eu tenho que admitir, porque as pessoas me questionam sobre isso. E eu não posso responder se ainda não tiver experimentado. Mas não foi tão bom assim. Prefiro o meu estado normal de consciência. Parecia um pouco opressivo, quase sufocante. No entanto, consigo entender como alguém que é atormentado diariamente pela sua mente possa encontrar alívio em usar substâncias. Mas aqui temos algo muito melhor. Não estamos caindo abaixo do pensamento. Estamos nos elevando acima do pensamento. E esse é o próximo passo da evolução humana. Quando você escreve enquanto se eleva acima do pensamento, não precisa mais cair abaixo dele, pois se liberta da mente na dimensão transcendental ao pensamento. Outra prática aqui, é claro, é a prática diária do momento a momento, de aceitar a existência do momento presente. É uma maneira muito poderosa e rápida de ir além da superfície do eu, do próprio ego, o que significa parar de reclamar interna ou externamente. Claro, se houver algo que precise ser mudado, você vai até a recepção ou faz uma ligação. Por exemplo, se de repente a água entrando pelo teto e você está prestes a ficar encharcado, você não reclama, exceto que é. Fica calmo e não reclama. Então essa não é a prática. Mas quando você finalmente liga e conta a situação, não o faz de forma reclamante, dizendo como o lugar é horrível e como podem permitir que algo assim aconteça com você. Isso apenas fortalece o ego. Você simplesmente explica o que está acontecendo e pergunta o que pode ser feito a respeito.
E enquanto isso, você se rende ao fato de estar molhado, e é assim que funciona. Se gostou da música e quiser ter acesso a mais conteúdo semelhante, visite o canal Light Sounds e inscreva-se para receber mais conteúdo semelhante. Muito obrigada e até a próxima!